Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente começa com uma imagem bem forte. Pensa assim, no meio do Texas, algo simplesmente colossal está nascendo. Uma fábrica de microchips de 50 bilhões de dólares. É um dos projetos industriais mais caros da história dos Estados Unidos. Mas o paradoxo todo é que antes mesmo de ligar a primeira máquina, o projeto já era visto por muita gente na indústria como, um sinônimo de fracasso. E olha, essa não é só uma fábrica qualquer. Ela é a peça central da aposta dos Estados Unidos para trazer a fabricação de semicondutores de volta para casa. É a linha de frente, na corrida tecnológica global. E no centro disso tudo, a gente tem a Samsung tentando desesperadamente provar duas coisas. Primeiro, que ainda pode competir com a gigante taiwanesa TSMC. E segundo, que fabricar chips de ponta em solo americano é de fato possível. Exatamente. A nossa análise de hoje vai mergulhar fundo em como um símbolo de poder tecnológico, de ambição nacional, se tornou na prática um laboratório de frustrações e de erros estratégicos. Acho que a gente vai desvendar a questão central que os materiais que a gente leu nos apresentam. Como que a Samsung, que um dia já dominou o mundo dos chips, conseguiu transformar o sonho americano de independência tecnológica num pesadelo de 50 bilhões de dólares. Certo, vamos desvendar isso. Para a gente entender a dimensão desse problema lá no Texas, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para uma época em que a Samsung parecia absolutamente invencível. Nos anos 2010, ela era o orgulho da engenharia sul-coreana. A empresa não fazia só celular e TV, ela estava literalmente moldando o futuro da computação. Ela produziu cérebros para o primeiro iPhone, as GPUs da NVIDIA e até os computadores de bordo dos primeiros carros da Tesla. Era, dominante. O domínio era quase total ali por volta de 2015. A Samsung tinha acabado de lançar o processo dela de 14 nanômetros, que era líder de mercado na época, e parecia que eles iam finalmente ultrapassar a TSMC. Mas é exatamente nesse pico que acontece a grande virada de roteiro. A Apple, que era a maior cliente dela e ao mesmo tempo a principal concorrente no mercado de smartphones, Sim. rompe o contrato e leva toda a produção de chips para a TSMC, lá em Taiwan. O que faz todo sentido, se a gente parar para pensar. Confiar a produção do componente mais crítico do seu produto ao seu maior rival. É como pedir para o inimigo afiar sua espada. Não tem como. Exato, mas a perda de um único cliente, mesmo um cliente gigante como a Apple, foi o suficiente para começar todo esse declínio. Parece uma base meio frágil para uma queda tão grande. É uma ótima pergunta. Porque não se tratava só do dinheiro. Perder a Apple significou perder o cliente mais exigente do mundo. Sabe, a Apple força os fornecedores a atingir um nível de precisão, um ritmo de inovação que ninguém mais exige. Sem essa pressão constante, a Samsung meio que perdeu o passo. A empresa começou a se dividir em muitas frentes. Chips, memórias, telas, eletrodomésticos. Enquanto isso, a TSMC continuou fazendo uma única coisa: fabricar chips para os outros, com uma disciplina quase monástica. O foco, né? O foco, exato. O foco, que é a alma da TSMC, se perdeu completamente na Samsung. E essa perda de foco teve consequências técnicas, imagino. Não é algo que fica só na estratégia, no papel. Exatamente. Os problemas começaram a aparecer muito rápido. O processo seguinte, o de 10 nanômetros, foi um desastre. A taxa de aproveitamento dos chips, o que na indústria eles chamam de rendimento, ou yield, Certo. despencou para cerca de 40%. Para colocar em perspectiva, é como um padeiro que queima 6 de cada 10 pães que tenta fazer. É insustentável. Nossa. E o resultado foi uma debandada. A NVIDIA saiu, a Qualcomm também, e até a Tesla, que era uma cliente antiga, abandonou a Samsung. Bilhões de dólares em receita e, o mais importante, a confiança do mercado, simplesmente evaporaram. Foi nesse cenário de colapso, de desespero, que a empresa decidiu fazer a aposta mais radical de todas. E é aí que o Texas entra na história. Em 2021, a Samsung anuncia esse plano grandioso: construir uma fábrica de 17 bilhões de dólares em Taylor, no coração do Texas. Seria a mais avançada em solo americano.
prometendo produzir chips de 4 nanômetros, que era a fronteira da tecnologia na época. A imprensa americana celebrou, os políticos comemoraram, foi vendido como o renascimento da fabricação de chips nos Estados Unidos. O que é fascinante e o que os documentos deixam muito claro é que o plano inicial era, na verdade, bem seguro. A ideia era começar com o processo de 4 nanômetros, uma tecnologia que a Samsung já dominava razoavelmente bem nas fábricas dela na Coreia. Isso significaria um alto rendimento, um caminho claro para a lucratividade, um retorno previsível. Era uma aposta, assim, conservadora. Ok, se o plano era seguro, era conservador, o que deu tão errado para o orçamento pular de 17 para 50 bilhões de dólares? Onde que está o erro catastrófico? O erro foi uma decisão tomada por pânico. Enquanto a Samsung construía sua fábrica de 4 nanômetros, a corrida pela inteligência artificial explodiu. Até a CMC já estava entregando chips de 3 nanômetros em massa para a Apple, para a Nvidia, e já falava em 2 nanômetros. A Samsung olhou para o projeto no Texas e percebeu que, quando ficasse pronto, ele já estaria uma geração tecnológica inteira atrás da principal concorrente. A pressão para não parecer ultrapassada foi imensa. Espera, então eles decidiram mudar a tecnologia mais fundamental da fábrica depois que a construção já tinha começado? Isso parece uma receita para o desastre. Não é como trocar o motor de um carro. A gente está falando de uma estrutura projetada com precisão atômica. Exatamente esse ponto. Foi uma decisão impulsiva que transformou um projeto que já era complexo em um caos absoluto. A fábrica, que foi inteiramente projetada para a tecnologia de 4 nanômetros, foi replanejada no meio do caminho para produzir chips de 2 nanômetros. E as consequências foram, assim, catastróficas. Cada máquina, cada duto de ar, cada sistema de purificação de água, até a espessura do piso de concreto, tudo teve que ser redesenhado do zero. Isso parece uma falha de gestão inacreditável. Ninguém na liderança da Samsung alertou que mudar a especificação de um projeto de 17 bilhões de dólares no meio do caminho seria um pesadelo logístico e financeiro. Olha, provavelmente alertaram, mas a pressão competitiva falou mais alto. O orçamento saltou de 17 para quase 50 bilhões de dólares. O cronograma, que já era apertado, atrasou anos. E o mais grave de tudo, que beira o absurdo, nem mesmo nos laboratórios de ponta na Coreia do Sul, a Samsung dominava o processo de 2 nanômetros. Não acredito. O Texas não era mais uma fábrica. Virou um caríssimo campo de testes e um cemitério de cronogramas e orçamentos. E essa decisão estratégica desastrosa foi só o começo dos problemas, certo? Porque logo eles descobriram que a própria geografia do Texas era um obstáculo gigantesco. Sim. A partir daí, os problemas deixaram de ser só estratégicos e se tornaram físicos. A engenharia da Samsung se viu diante do que uma das fontes chama de inferno da engenharia, enfrentando 4 desafios monumentais. O primeiro estava literalmente sob os pés deles: o solo. O que tinha de errado com o solo? O Texas não é conhecido por ser plano e estável. Na superfície, sim. Mas o subsolo é composto por uma rocha sedimentar instável chamada caliche. Ela é forte o suficiente para sustentar uma estrada, mas para uma fábrica de chips, onde a litografia acontece na escala de átomos, qualquer microvibração é fatal. Qualquer uma? Qualquer uma. Um caminhão passando a 1 quilômetro de distância poderia gerar um tremor suficiente para destruir milhões de dólares em produção. O solo simplesmente não garantia a imobilidade absoluta que eles precisavam. Isso é incrível! Se o chão vibra no nível atômico, como é que você sequer começa a resolver um problema desses? Parece impossível. A solução foi uma verdadeira guerra subterrânea. Eles tiveram que perfurar mais de 20 mil estacas de concreto, cada uma com 35 metros de profundidade. 20 mil? 20 mil, fincadas na rocha firme, muito abaixo do caliche. E sobre essas estacas, eles construíram uma base de concreto maciça, uma espécie de laje flutuante que isola o prédio do solo. É literalmente uma fábrica construída dentro de outra fábrica, só para garantir que nada, absolutamente nada, se mova. Inacreditável. Ok, resolveram o problema do chão.
qual foi o próximo desafio? Energia. O sistema elétrico do Texas é notoriamente isolado do resto do país e propenso a instabilidades. Ah, sim. Para uma casa, um piscar de luz de alguns milissegundos é só um incômodo. Para uma fábrica de chips, é uma catástrofe que pode arruinar semanas de produção em um instante. Então, o que eles fizeram? A solução: construir a própria mini-rede elétrica, com linhas de alta tensão independentes e múltiplos sistemas de backup, redundantes, para garantir que a energia nunca jamais falhasse. O terceiro pesadelo foi a água. Eu já ouvi falar que essas fábricas são sedentas, mas os números são impressionantes. Mais de 15 milhões de galões por dia. Isso dá quase 60 milhões de litros. E não é qualquer água, certo? Não mesmo. É água ultra pura, mais limpa do que qualquer coisa encontrada na natureza. E com a mudança para o processo de 2 nanômetros, o nível de pureza exigido se tornou exponencialmente mais difícil de alcançar. A estação de tratamento de água que eles já tinham construído para a tecnologia de 4 nanômetros se tornou obsoleta antes mesmo de ser ligada. Nossa, sério? Tiveram que redesenhar e recalibrar tudo, um processo que se arrastou por meses e custou uma fortuna. E o último desafio? Chão, energia, água. Faltou o ar. Exatamente. O ar do Texas é úmido e, em certas áreas, cheio de poluentes. Um veneno para os chips que são fabricados em salas limpas, ambientes centenas de vezes mais limpos que uma sala de cirurgia. Foi preciso construir torres de ventilação gigantescas e sistemas de filtragem capazes de remover partículas menores que um vírus, com um controle de temperatura e umidade com precisão decimal. É um esforço hercúleo. É impressionante pensar que tudo isso, a guerra contra o solo, a água, o ar, é só infraestrutura. A gente nem começou a falar sobre fabricar os chips em si. Enquanto a Samsung lutava contra a geologia e o clima do Texas, a TSMC já estava produzindo e enviando chips da fábrica dela no Arizona. O sonho americano de soberania tecnológica estava virando um monumento à complexidade. E tudo isso, esses bilhões gastos em concreto, energia e água, existe por um único motivo: alimentar a próxima geração de inteligência artificial, que depende desses chips de ponta. E quando tudo parecia perdido, quando o projeto parecia destinado a se tornar o elefante branco mais caro da história industrial, a salvação chegou de uma forma completamente inesperada. Chegou sobre 4 rodas elétricas. A Tesla fechou um acordo de 16,5 bilhões de dólares com a Samsung. Um acordo que mudou completamente o jogo. Pela primeira vez, a fábrica do Texas teria o que mais precisava: um cliente âncora. Isso é crucial. Um cliente âncora não significa só uma fonte de receita garantida, significa um projeto de longo prazo que mantém a fábrica ativa, gerando um fluxo constante de dados de produção. Ah, os dados? E são esses dados que permitem aos engenheiros calibrar, otimizar o processo de fabricação dia após dia, até que o tal do rendimento atinja um nível aceitável e lucrativo. Sem um cliente âncora, a fábrica é só um prédio caro. Mas por que a Tesla faria essa poça? Por que amarrar o futuro do seu chip mais avançado, o AI6, a uma fábrica com um histórico tão problemático, que nem sequer estava funcionando direito? Foi o casamento perfeito de necessidades. A Samsung precisava desesperadamente de um cliente fiel para salvar o projeto, e a Tesla queria algo que a TSMC não lhe daria: controle total e proximidade. Proximidade. Sim, a fábrica fica a apenas meia hora de carro da sede da Tesla em Austin. Isso permite que os engenheiros da Tesla entrem na sala limpa da Samsung e ajustem os detalhes do chip em tempo real. Uma vantagem competitiva enorme. Além disso, o Elon Musk exigiu uma linha de produção exclusiva, dedicada só à Tesla. Isso significa que eles não precisam competir por prioridade com outras gigantes como a Apple ou a Nvidia. Então, é um acordo perfeito no papel. Mas isso não resolve magicamente todos os problemas de engenharia e processo que a gente está discutindo, certo? Um contrato bilionário não garante que a Samsung consiga, de fato, produzir esses chips de 2 nanômetros com rendimento decente. Exatamente. Esse é o grande C que paira sobre todo o projeto. O acordo com a Tesla é uma tábua de salvação, não é uma linha de chegada.
A fábrica pode começar a operar de forma plena em 2028, mas a gente não pode esquecer que a TSMC levou 4 décadas de foco obsessivo para dominar essa arte. A Samsung está tentando fazer o mesmo em poucos anos e num país que perdeu boa parte da sua cultura de fabricação de ponta. O dinheiro pode comprar as máquinas, mas não compra décadas de maturidade industrial. A história da fábrica em Taylor, então, é o retrato de uma missão que custou caro. O que era para ser o símbolo da retomada americana na fabricação de chips virou um lembrete de que a excelência asiática nesse setor não nasceu do acaso. Nasceu de anos de foco, paciência, disciplina. Copiar isso tem um preço monumental, não só em dinheiro, mas em tempo. E se a gente conecta isso ao cenário competitivo mais amplo, o desafio só aumenta. Enquanto a Samsung ainda luta para estabilizar sua fábrica no Texas, a TSMC já está avançando para os 1,6 nanômetros e depois para os 1,4. Eles estão entrando na chamada era do Angstrom, onde as medições são ainda menores que o nanômetro e a física se torna ainda mais complexa, mais contraintuitiva. Para quem está tentando alcançar, o abismo só aumenta a cada dia. Os materiais que a gente analisou terminam com uma pergunta sobre o risco, de se apostar em fábricas que ainda não provaram que sabem produzir. Mas talvez a questão seja ainda mais profunda. A corrida pela soberania tecnológica não é só sobre construir fábricas em solo nacional, é sobre dominar uma cultura. A cultura da paciência, da melhoria incremental, da disciplina que leva décadas para ser construída e que é a verdadeira fundação do sucesso da TSMC. Então, o pensamento final que a gente deixa para quem nos ouve é este. Será que a urgência ocidental por resultados imediatos, aquela mentalidade do move fast and break things do Vale do Silício, é fundamentalmente incompatível com a arte de longo prazo, lenta e meticulosa da fabricação de semicondutores?